Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar sobre o milagre econômico japonês. Já queria pedir para você se inscrever no canal, dar uma curtida, também ativar as notificações para quando houver um novo vídeo o YouTube notifique vocês. Então vamos ao conteúdo. Em 1950, ainda destruído pela guerra, o Japão era um país tão pobre quanto o Brasil. De lá para cá, cada país teve um destino muito diferente. Como isso foi possível? O milagre econômico japonês refere-se a um período que vai do pós-guerra ao final da Guerra Fria, onde a economia do Japão registrou crescimento positivo. O período foi em torno de 1945 a 1991. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia do Japão continuou crescendo em parte devido às medidas estabelecidas pelo governo e também devido à ajuda financeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram montar um campo de aliados no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Essa ação foi liderada por militares e civis, com o objetivo de desacelerar a influência da União Soviética no Pacífico. Durante o período do milagre econômico, fornecedores, fabricantes, distribuidores e bancos decidiram trabalhar juntos formando grupos chamados Karatsu. Fases do milagre econômico. Teve 4 etapas. A fase de recuperação. A primeira fase foi de 1946 a 1954. A maioria dos países estava sofrendo os efeitos do pós-guerra quando a guerra chegou ao fim, com alguns países como o Japão experimentando uma queda significativa na produção industrial. A fase de recuperação concentrou-se na reconstrução das indústrias, com grande foco nas indústrias de algodão, de aço e de carvão. A fase de aumento, a segunda fase, foi de 1954 a 1972. De 1967 a 1971, a economia do Japão experimentou o crescimento mais significativo registrado no país. O Japão subiu para um dos países mais desenvolvidos do leste da Ásia. A fase de aumento constante, a terceira fase, foi de 1973 a 1992. Na época, ocorreu a crise do petróleo de 1973 e 1979, que levou os preços do petróleo a triplicarem. A crise foi causada por sanções econômicas impostas pela OPEP em países que apoiavam Israel durante a Guerra Árabe-Israelense de 1973. Embora a sanção tenha abalado as economias de outros países, a economia do Japão continuou a crescer. A fase de baixo crescimento, a quarta fase, começou por volta de 1992, quando a fase de bolha econômica se desvaneceu, levando a uma recessão. O excesso de empréstimo dos bancos japoneses às indústrias levou à inflação do mercado acionário de Tóquio. A inflação foi seguida por um período de deflação que afetou negativamente a economia. As contribuições. O período de 1960 foi o de maior crescimento na economia do Japão. O Ministério do Comércio Internacional e Indústria, formado em 1949, desempenhou um papel significativo na recuperação econômica do país. O Ministério criou uma sinergia entre o governo e o setor privado para melhorar a produtividade das indústrias, levando a ganhos econômicos elevados. O órgão recebeu o controle sobre as importações de tecnologia e, posteriormente, o controle sobre todas as importações do Japão. A importação de novas tecnologias acessíveis também impulsionou o setor industrial. O Ministério é acreditado pela maioria das intervenções econômicas que levaram ao rápido crescimento da economia do Japão durante o período do milagre econômico.
Vamos agora às principais características desse modelo. Isolamento e abertura. Após 4 séculos de feudalismo e isolamento do mundo exterior, o Japão foi obrigado a se abrir ao mundo a partir de 1854. Nesta data, uma esquadra naval dos Estados Unidos deu uma sequência de tiros na Baía de Tóquio, como forma de ameaça e demonstração de poder. Sem muita escolha, os japoneses tiveram que abrir seus portos ao comércio com as potências ocidentais e aceitar uma série de tratados desiguais. Ou seja, o Japão até então era muito isolado. Modernização e destruição. Nas décadas seguintes à abertura dos portos, o Japão foi a única nação asiática a mostrar sinais de modernização, assimilando ideias, instituições e métodos de produção ocidentais. Apesar disso, o país permaneceu distante do desenvolvimento europeu e norte-americano. Com a derrota na Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas e a destruição de grande parte do país, o Japão regrediu para níveis de renda comparáveis aos de países como o Brasil. Crescimento no pós-guerra. É aí que o inesperado acontece. Derrotado e destruído, o Japão inicia uma das experiências de crescimento econômico mais impressionantes na história. Entre 1950 e 1990, o país oriental cresceu o mesmo que os Estados Unidos entre 1830 e 1980, ascendendo a riqueza em pouco mais de uma geração. Ou seja, precisou de uma grande queda para o Japão avançar. Instituições. A atual Constituição japonesa foi escrita durante o período de ocupação americana e sob supervisão dos Estados Unidos. Logo após o fim da guerra, ela acabou com o regime totalitário que vigorava do país para fundar uma monarquia constitucional. De lá para cá, o Japão foi fortemente influenciado pela institucionalidade ocidental, consolidando sua democracia e fortalecendo sua economia de mercado, uma economia mais aberta, especialmente após a entrada na OCDE em 1964. Educação. Mesmo sendo tão pobre quanto o Brasil em 1950, a população japonesa já era mais escolarizada que a de países como a Itália, a França e a Dinamarca. O Japão construiu um sistema de ensino básico universal ainda na década de 1870, no início do período de abertura e modernização. A excelente educação, que apenas melhorou ao longo das próximas décadas, facilitou a adoção de novas tecnologias e o crescimento da produtividade. Ou seja, o Japão já investe em educação já há um bom tempo, muito antes do que esse chamado milagre econômico. A abertura comercial. Em 1960, o governo japonês anunciou o plano de liberalização comercial. Até então, muitas importações eram restringidas pelos sistemas de licenças, cotas e controles cambiais, ou seja, burocracia. Com a liberalização, no entanto, a parcela das importações com aprovação automática aumentou de 49% em 1960 a 92% em 1963 e para 97% em 1967. Assim, o Japão pôde se integrar às cadeias globais de valor e aumentar sua renda. A poupança. A reconstrução da economia japonesa exigiu grandes investimentos, novas máquinas, estruturas e ferramentas. Para realizar estes investimentos, o Japão precisou poupar uma grande fatia da sua renda. O controle da inflação, a mentalidade pró-poupança e o inovador sistema de poupança postal, que permite ao japonês depositar e sacar dinheiro em várias agências de correios em todo o país, foram cruciais para que o país conseguisse investir na velocidade que investiu. A história japonesa é animadora para os países em desenvolvimento. É possível ingressar no primeiro mundo em um curto espaço de tempo,
O nosso problema, no caso do Brasil, é a pouca vontade política para começar a fazer esses avanços. A classe política, ao invés de pensar apenas nas próximas eleições, necessita pensar nas próximas gerações. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo. Queria pedir para vocês assistirem a outros vídeos aqui do canal. Já vou me despedindo e nos vemos no próximo vídeo.